Olá, telespectador, pela TV Assembleia, nós estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Hoje o assunto que nós vamos abordar é o planejamento sucessório familiar. Em relação às empresas normalmente familiares. Quem está conosco para tratar do assunto é Jairo Melo. Ele é advogado, graduado pelo SESMAC, administrador, graduado pela UFAL, mestre em Direito na Universidade de Pernambuco, professor do curso de Direito na UFAL e Direito Internacional pelo SESMAC e Direito Comercial na Universidade Federal de Alagoas. É sócio do escritório Jairo e George Melo Advogados e por isso está para conversar com a gente hoje, já que neste dia 27 de setembro acontecerá em Arapiraca um evento que vai discutir esse tema que nós vamos tratar aqui hoje no Ponto de Vista. Jairo, é um prazer recebê-lo aqui na TV Assembleia. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre esse tema que certamente será interesse do telespectador. Sem dúvida, eu que agradeço, Valdemir, esse convite. Aceitei pronta e plenamente por conta dessa oportunidade de estar compartilhando aqui com seus telespectadores um assunto de tamanha relevância como esse, como é o planejamento sucessório empresarial, familiar. A gente tem um toque mais forte no segmento familiar porque um percentual significativo das empresas nacionais e especialmente as empresas regionais, e aqui em Alagoas isso é marcadamente preponderante, são empresas familiares, onde nós observamos essa necessidade de criar mecanismos mais eficientes para preservar o patrimônio familiar e empresarial nesse processo de sucessão, ou seja, passar de uma primeira para uma segunda, para uma terceira geração. Essa continuidade ela é essencial não só para a preservação propriamente do patrimônio da sociedade empresária, mas para a preservação dos empregos, de todas aquelas pessoas que giram em torno desse agente econômico tão importante como é a empresa. Ô Jairo, o planejamento sucessório é e o planejamento sucessório familiar, digamos que é um detalhe, né, que é uma especialidade, não é? Há muita diferença em um planejamento sucessório numa empresa para um planejamento sucessório familiar, ou há pontos em comum? Há pontos em comum e normalmente quando você lida com empresas familiares, então nós fazemos o planejamento, é feito o planejamento sucessório, empresarial e familiar, porque você enfrentar essa questão em um determinado momento significa abrir a discussão conduzida pelo fundador da empresa com os familiares que integram aquela família, que participam dos negócios que se relaciona à família e se relaciona à empresa. Então, são interconectados, eu diria, porque a iniciativa do fundador de chamar os familiares para discutir esse assunto tão relevante faz com que a família se envolva no processo para definir quem vai ser quem vão ser aqueles que vão assumir o negócio. Ou seja, no momento em que o fundador resolver passar, como nós chamamos, passar o bastão para os sucessores, definir quem está devidamente preparado para aquele momento. Agora, esse é um momento, somente nesse momento ou em outras ocasiões o momento pode ser outro? Por exemplo, pode ser antecipado, ainda com o chefe, né, o líder, o que iniciou tudo em ação, ele pode já começar a colocar alguém para que comece não digo só a trabalhar, mas até a comandar aquela empresa. É isso mesmo. Na realidade, esse processo ele não é um processo estático. É um processo dinâmico, é um processo mutável. E nem tem um momento definido, não é tabelado isso? Não, não é, porque a família, as pessoas que integram a família, aquela família que integra uma empresa, na realidade essa família envelhece, vem os sucessores, vem os filhos, depois vem os netos, então é um planejamento continuado. Isso não quer dizer que você vai fazer um planejamento envolvendo a família durante 20, 30, 40 anos sem cessar. Não, mas é a necessidade de ser dado início em um determinado momento. Você imagine se as multinacionais, que são empresas, uma boa parte dessas empresas multinacionais também são familiares, se elas não fizessem esse tipo de planejamento.
Então, são famílias, são empresas que já estão na 8ª, 9ª, 10ª geração. Então, é um processo que em algumas famílias começa na infância. Ou seja, os filhos começam a ser preparados para entender o negócio da família, participar do crescimento do negócio, se preparar para assumir no momento oportuno aquele negócio. E às vezes chega lá naquela oportunidade, quando ele cresce, faz cursos de especialização e ele resolve não participar diretamente do negócio. Então, esse processo ele é colocado à disposição dos integrantes da família para entender que qualquer negócio, especialmente aqueles negócios que têm famílias envolvidas, ele tem que ter um início, tem que ser discutido, tem que ser enfrentado. Uma tentação grande do fundador, e nós repetimos isso já algumas oportunidades, é colocar aquilo para frente, é procrastinar, é adiar, para evitar uma eventual discussão entre os herdeiros, ou futuros herdeiros e sucessores, de quem vai assumir o negócio, de ser preterido ou não, ou de ser o favorito ou escolhido pelo pai. Então, esses critérios, inclusive, de escolha, não são critérios jurídicos, porque o arcabouço jurídico, aí é onde entra a nossa participação, na legislação brasileira, nós temos várias formas de respaldar um planejamento como esse. Pactos de intenções familiares, acordo de acionistas, contratos sociais, estatutos de sociedades anônimas, tem uma série de instrumentos legais, mas não é só um trabalho jurídico, é um trabalho que envolve uma análise do ambiente corporativo familiar e uma análise também dos aspectos emocionais nas relações familiares. É por isso que nós trazemos sempre, quando fazemos uma avaliação desse caso, trazemos outras discussões, trazemos para essa avaliação do planejamento também a discussão da administração da empresa, dos critérios de sucessão, quem vai suceder, quem tem capacidade. E às vezes você observa numa família, uma segunda geração, em que ninguém ali está preparado para assumir aquele negócio. Não significa dizer que aqueles herdeiros nunca assumirão o negócio, mas significa que eles podem ser preparados para, num momento apropriado, retornarem à administração da empresa e aí sim assumirem a empresa. Você disse aí que às vezes as pessoas vão deixando para depois, com receio de que aquilo provoque algum trauma, não é? Algum problema interno ali da família. Muito pior é quando essa pessoa, de repente essa substituição que tiver que ser feita de forma emergencial. É verdade. Quer dizer, aí como é que vai ser? Sem alguém que possa comandar esse processo. E também se prevê esse tipo de situação? Se prevê. E, na realidade, a origem do planejamento sucessório, ele leva em consideração essa instabilidade, essa impermanência do ser humano. Nós estamos aqui hoje, né? Da mesma forma estão os empresários, estão seus filhos. Às vezes muda a ordem natural, o filho vai antes do pai. Mas a origem mesmo do planejamento sucessório leva em consideração que os mais velhos irão primeiro, dentro de uma escala de uma ordem natural. Mas, às vezes, se inverte, como nós dissemos. O herdeiro que está sendo preparado, aquele sucessor que está sendo investido, ele falece. E ali fica a empresa sem saber quem é que vai ser o administrador. Mas, seguindo uma ordem natural, o fundador ele se prepara para o momento do afastamento. E nós utilizamos muito esse exemplo de dizer: a empresa foi constituída graças ao talento, ao empreendedorismo do fundador, às vezes décadas de trabalho, e num momento em que ele vai embora sem fazer esse planejamento, e são várias e várias histórias que seguem esse modelo, os filhos ficam ali desamparados e aquele patrimônio que foi construído durante décadas, ele passa a ser simplesmente uma herança, e não um patrimônio formado por uma empresa ou por várias empresas, que pode ser dado uma continuidade. E aí é que nós voltamos para aquela discussão de qual a empresa que vai passar por gerações ou qual a empresa que vai terminar com o falecimento do fundador. É nesse aspecto que vem. Ali ela se dissolve não apenas porque não há interesse ou não há uma capacidade de se administrar, como pela necessidade de, como se diz, se dar um jeito naquilo ali, ou seja, acaba, não é? Como você disse, vira apenas herança.
e não um negócio a ser tocado, não é? É isso mesmo. E essa preparação, algumas vezes, são vários questionamentos que a gente passa em momentos de discussão, em reuniões familiares. Em algumas situações, há uma indagação por parte da família. Mas e se as pessoas não estiverem preparadas? E se esse momento demorar? E aí nós colocamos sempre essa observação, certo, mas pode demorar, mas em algum momento você vai enfrentar. Então qual é o momento mais apropriado? O que nós observamos até com base em dados, em estatísticas, em uma avaliação histórica, aquelas famílias que se anteciparam e a antecipação ela significa prever todas as variações, todos os problemas que podem ocorrer no futuro. Você traz conceitos da administração para dentro do ambiente, e é um ambiente apropriado, um ambiente empresarial, para prevenir e prever todas as possibilidades que possam ocorrer no futuro, as variáveis, e se coloca tudo isso em discussão. O fundador, enquanto ele está em vida, está apto para conduzir um processo desse, porque isso tem um aspecto muito relevante que tem que se levar em consideração. Em várias situações, o fundador ele está devidamente sob o controle daquela... Ele exerce o controle familiar. Então, ele pode chamar, ele pode discutir, ele pode exigir, pode enquadrar, né? Às vezes, a gente utiliza determinados termos dessa forma mesmo. O fundador chama a família e ele percebe já... Enfim, ainda é ele quem manda. É ele quem manda. Ele percebe naquele ambiente ali quem vai ser, né, como dizem os americanos, o troublemaker, ou seja, aquele que vai causar o problema, o causador de problema. Não significa que aquele causador de problema, ele vai ser eternamente causador. Às vezes é aquela pessoa que provoca as mudanças familiares. Mas essa experiência, essa capacidade, o empreendedorismo e o controle do fundador é vital para, na condução de um processo, ele simplesmente tomar uma decisão, às vezes uma decisão precipitada, de afastar eventuais filhos ou pessoas ligadas à família. Que naquele momento sejam prejudiciais. Naquele momento sejam prejudiciais. Mais à frente podem não ser. Justamente. Então é aproveitar os talentos de cada um, aproveitar as diferenças. Tem situações que são extremas. Nós já verificamos determinadas situações em que não há efetivamente a possibilidade de conciliar. Aí o fundador ele toma e exerce o poder da força, ou seja, não, vai seguir por aqui, porque esse planejamento objetiva justamente evitar problemas futuros, e na minha partida, e essa partida, nós já verificamos casos em que o planejamento está em curso e o fundador falece. Então, são situações que, quanto mais você se prepara, mais se você se estrutura, mais a possibilidade de você criar um ambiente harmônico familiar. O pano de fundo de um planejamento empresarial desse tipo é você criar ambientes harmônicos. Jairo Melo, agora, existe alguma outra alegação para não se antecipar essa discussão? Além daquela de que pode melindrar, embora isso também possa acontecer depois, não significa que vai acontecer antecipando e não vai acontecer fazendo depois, já na necessidade de se fazer o processo sucessório. Existe alguma outra alegação? Existe, e tem que ser levado em consideração. Não é à toa que nesse tipo de trabalho, nós chamamos para compor um trabalho como esse, profissionais da área da psicologia, terapeutas, porque você lida com sentimentos, lida com emoções, lida com frustrações, dificuldades de relacionamento dentro do ambiente familiar, e surge todo tipo de argumento, às vezes para boicotar esse planejamento, e algumas são procedentes. Alguns integrantes da família observam que a família ainda não adquiriu um grau de maturidade tal para formalizar aquilo num determinado momento e que se criar, por exemplo, a figura da holding familiar, que eu posso explicar mais detidamente sobre isso, que às vezes se imagina que é a solução para tudo. Então não é aquele momento apropriado para se criar uma empresa que vai gerir aquele patrimônio, mas precisa de um tempo de maturação. É a necessidade dos integrantes da família compreenderem os objetivos do planejamento sucessório empresarial. Porque você lidar com uma coisa que você não sabe o que é, o fundador normalmente ele diz o seguinte, e isso é muito comum, eu trabalhei,
eu fui o fundador, hoje eu tenho várias pessoas que dependem de mim, fornecedores que acreditam no meu talento, mas eu não preciso disso. Mas quando ele, a partir do momento que ele compreende que aquilo ali é um outro aspecto que está sendo para enriquecer aquele ambiente familiar e um ambiente empresarial, então às vezes precisa é aí que vem o herdeiro e diz, olha, não está em tempo ainda, talvez seja o caso da gente amadurecer mais para iniciar. Segurar mais um tempo. Bom, e quando começou a se discutir esse planejamento sucessório familiar, quando e onde? Você responde daqui a pouco. Okay. Vou fazer um pequeno intervalo, ponto de vista da TV Assembleia, conversando com Jairo Melo, que é advogado, e fala sobre esse tema aqui hoje na TV Assembleia. Voltamos já. No ponto de vista de hoje, nós estamos conversando com Jairo Melo, ele é advogado, está conversando com a gente sobre planejamento sucessório familiar. E Jairo, antes do intervalo do primeiro bloco, eu deixei a pergunta, quando é que se começou a discutir isso, não é? Quando, onde, como é que começou isso tudo? Na realidade, a gente sabe que no primeiro mundo, nos países europeus, nos Estados Unidos, já se faz isso há muito tempo, tendo em vista que o nascimento das grandes empresas, dos grandes grupos empresariais, não só na produção, na indústria, mas na prestação de serviços, empresas comerciais, sentiram isso há muito tempo, né? Fazendo uma análise à luz do direito comercial, a gente verifica que desde a época das grandes corporações medievais, já havia essas empresas familiares estruturadas para reunir somas elevadas de capital e viabilizar os grandes empreendimentos comerciais. Então isso já se faz há séculos. Né? O que está ocorrendo no nosso país nós vivemos num momento diferenciado em termos de economia, o país está numa economia pujante, em crescimento, uma estabilidade, né, que se alcançou hoje na economia brasileira, e esses conceitos de perpetuidade, de equilíbrio, de longevidade, de profissionalismo, eles estão sendo trazidos, né? Esses conceitos também estão sendo trazidos por empresas de fora do país, por treinamentos que são trazidos por país, e hoje no Brasil a gente tem uma estruturação melhor nesse aperfeiçoamento dos planejamentos. Então o planejamento sucessório empresarial, eu diria que ele é longevo, né? Ele vem de longa data e tende a durar. Vai continuar, né? Vai continuar, porque não há como uma empresa sobreviver sem se preparar para a mudança de gerações. E hoje, mais do que nunca, nós temos uma geração essa geração dos anos 70, anos 80 para cá, que viu uma revolução tecnológica sem precedentes. Há 20 anos, né, atrás, né, quando nós iniciamos a advocacia, nós trabalhávamos com a máquina de escrever Hamilton, daquelas máquinas grandes, né? Então, essa geração, né, dos anos 80 para cá, presenciaram uma modificação tecnológica. Isso influenciou comportamentos, influenciou visões de mercado, técnicas de administração e tem repercutido no equilíbrio das empresas. Hoje é possível se fazer um planejamento no país com base num certo equilíbrio econômico que nós temos, e o direito tem recebido essa influência. Nós estamos utilizando técnicas e modelos de administração e de sociedades empresárias, nós estamos utilizando hoje no Brasil técnicas mais modernas de administração. E o direito encontra, nós temos na nossa lei de sociedades limitadas, que foi abarcada pelo Código Civil de 2003, a lei de sociedades anônimas também, nós temos aí mais de 3 centenas de artigos que disciplinam essas relações comerciais. Ou seja, técnicas provenientes do direito, da administração, que são utilizadas para possibilitar essa perpetuidade das empresas. Jairo, agora veja só, há diferenças, particularidades entre determinados tipos de negócios familiares, porque, por exemplo, na área rural, esse pessoal que trabalha mais na área rural, com criações, com plantações, a pessoa cria gado,
é da família, não é? É o tipo de gado. Aí você vê as gerações, elas se seguem, não sei se com normalidade, mas pelo menos há uma forma mais tranquila de se fazer essa sucessão do que um negócio que cuide de administração, de uma empresa, de um outro tipo de negócio. Eu diria assim, há negócios e há famílias. Esses negócios podem ser na área agrícola, pode ser na pecuária, pode ser na prestação de serviços, no comércio, indústria, e há famílias. Então, você trata de famílias, trata de negócios, então atividades empresariais, né? E o conceito de empresa hoje dentro da nossa legislação envolve todos esses segmentos, desde que tenha um intuito de lucro. Então você junta esses dois aspectos e você tem, na realidade, um modelo que justamente é objeto do planejamento sucessório empresarial, em que você tem negócios e família que estão juntos, e você precisa tratar assuntos que são de família e assuntos que são de negócios de forma separada, autônoma, de forma que um não prejudique o andamento do outro. Então, eu diria assim, nós não temos um modelo pronto e acabado para cada negócio ou para cada família, não existe. Porque você constrói um modelo de planejamento a partir daqueles elementos que são trazidos daquele ambiente familiar que é objeto do planejamento. Então você tem uma cultura familiar própria, você tem pessoas com características próprias, com sonhos, com objetivos, com desejos, com dores emocionais próprias, com limitações no que se refere à capacidade para exercer aquela atividade econômica, seja da família ou não seja da família, mas tudo isso passa quando você lida com os seres humanos. Então, esse planejamento ele é construído a partir de indagações que são... Em cima dos dados que você obtém ali dentro. Daquela família. Você leva determinados questionamentos, determinadas indagações e passa a construir um modelo que seja apropriado para aquela família. Sejam pessoas do campo, que exercem atividade produtiva na área de produção de grãos ou na área de exploração de atividade pecuária, seja na prestação de serviços, numa grande indústria, numa distribuidora, que é o caso, por exemplo, de Arapiraca, que tem grandes distribuidoras e que funciona de forma muito competente. Então, independentemente da atividade econômica que está sendo exercida, um modelo há que ser construído a partir daqueles dados que são levantados daquelas pessoas que compõem aquele determinado negócio e aquela determinada família. Então, é esse enfrentamento que é proposto. Você chamar essas pessoas, discutir de forma séria, de forma racional e de forma equilibrada e serena, para você desenvolver e criar aquele modelo que seja adequado para aquela geração, para a geração que ainda está por vir e, se possível, preparar as próximas gerações, dependendo do âmbito e da capacidade e da expansão do negócio e do tamanho do negócio, você criar um modelo que esse modelo seja eficiente no tempo. O que eu quis falar foi mais ou menos uma espécie de uma tendência, não é? Quer dizer, quem nasce em um ambiente com a pecuária, como você disse, quem nasce num ambiente onde se dá muito valor à agricultura, a tendência é que essas pessoas sejam levadas para esse mesmo caminho, não é? Alguma coisa que se direcione para aquilo. E é diferente de repente, um desses membros da família chegar aqui e entrar num caminho completamente diferente, estudar para uma outra profissão completamente diferente. Aí é difícil você fazer o engajamento daquele de volta, ou não? Essa diversidade que é oferecida, digamos assim, independente de um ramo específico. A gente encontra situações assim inusitadas em famílias que têm um nível econômico, um nível social, um nível cultural elevado e não tem a cultura de se preparar à sucessão. E às vezes você vai para um ambiente em que as pessoas desenvolveram aquele negócio num ambiente menos propício ao desenvolvimento, por exemplo, cultural, intelectual, mas a família é muito mais receptiva a um modelo de sucessão mais apropriado para a perpetuidade do negócio. Então, é uma variação significativa. O que nós observamos é que aquelas famílias que estão
ligadas a esse movimento de prevenir a empresa para uma continuidade, para que outras gerações usufruam daquele patrimônio, não o patrimônio seja repartido entre os herdeiros. Então, as famílias que desenvolvem essa cultura e começam a discutir sobre isso, começam a ouvir pessoas, começam a ler, a participar de treinamentos, que hoje nós temos treinamentos, tem pessoas que são coachings, que são pessoas contratadas para preparar os herdeiros para assumirem a empresa. Seja qual for o ramo. Seja qual for o ramo. Então, você se prepara a partir do entendimento de que uma preparação, uma compreensão de que esse processo de migração natural dos mais velhos para os mais novos, para uma segunda, para uma terceira geração, é uma coisa normal. Então, essas pessoas passam a ser mais receptivas. Então, quando é proposto um modelo de planejamento societário, aí você entra no âmbito do direito, então você leva os instrumentos jurídicos que tem à disposição, então aquela família já está preparada e já é mais permeável a que aquelas informações possam ser utilizadas e aí sim possam ser formalizadas. É aí onde vem o trabalho jurídico, ou seja, você trazer elementos da legislação através da formalização de contratos, de acordos de acionistas, de pacto de intenções familiares, que possibilitem com que haja essa continuidade da administração do negócio. Jairo Melo, advogado, é o nosso entrevistado hoje no Ponto de Vista. Jairo, em modo geral, as empresas aqui no Brasil, elas nascem sempre familiares? Vamos dizer assim, o nascimento de uma empresa se dá sempre através de uma família? Grande parte das empresas são familiares. A gente tem uma característica muito forte no Brasil, que é de um tipo societário, que são as sociedades limitadas, em que as sociedades limitadas têm uma característica própria, em que o empreendedor ou os empreendedores que se juntaram para formar esse negócio, eles escolhiam, isso é uma tradição no direito brasileiro e na prática do direito brasileiro, escolhiam as antigas chamadas sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Então, independentemente de ser uma família ou um empreendedor, ou dois empreendedores, ia lá e escolhia esse modelo societário até por conta dessa limitação da responsabilidade dos sócios que criaram a empresa e da responsabilidade daquela empresa que foi criada. Ou seja, você cria uma pessoa jurídica e separa o patrimônio dos sócios do patrimônio da pessoa jurídica. Então, essa criação dessas empresas levava muito em consideração a afinidade, a afeição entre os sócios. Existe um preceito latino que se chama affectio societatis, um termo, uma terminologia, que é a afeição que deve existir nas sociedades. Então, marcadamente nas sociedades limitadas, a criação dessas sociedades se dava por conta dessa afeição entre dois ou mais sócios. E nós observamos muito historicamente no direito brasileiro a criação de sociedades a partir de dois sócios. Ou seja, dois amigos ou dois irmãos se juntavam, um com o talento de comércio, outro com o talento das finanças, um com o acesso aos fornecedores, o outro com acesso e com talento para lidar com o mercado, e aquelas pessoas se juntavam, desenvolviam um negócio, o negócio crescia, gerava empregos, desenvolvia o patrimônio daquela sociedade e os filhos iam aparecendo, ia surgindo uma segunda geração e aqueles primos que nasceram numa segunda geração de pais ou no caso de irmãos que se juntaram para criar, e aí é um exemplo de uma empresa familiar, aqueles primos já passavam a ter dificuldades de relacionamento. Então, essas sociedades limitadas, marcadamente no direito brasileiro, que preponderantemente é esse tipo societário, são empresas familiares que surgiram a partir desse modelo. Irmãos ou dois amigos que se uniam para criar esse tipo societário. É nessa criação dessa segunda geração que começam a surgir essas dificuldades. Quando esses irmãos hoje e o surgimento dessas sociedades limitadas hoje, elas levam em consideração já uma possibilidade daquele patrimônio ser passado para os seus filhos, os criadores, os fundadores daquela empresa já começam a discutir, a partir da elaboração do contrato social, mecanismos para prever de que forma aquele patrimônio vai ser passado para os sucessores. Então, isso é possível se fazer. Jairo, vou pedir permissão para a gente fazer mais um pequeno intervalo no programa Ponto de Vista de hoje, pela TV Assembleia, conversando com o advogado Jairo Melo.
Ele está aqui para falar sobre planejamento sucessório familiar. É só um minuto e nós voltamos no Ponto de Vista.